1 Samuel, capítulo 2. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: Queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: Assim diz o Senhor:
Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Romanos Capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus,
e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Jeremias. Capítulo 40. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias, no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz, portanto, vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha nomeado a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos, e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos à Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filhos de Cariá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Gesanias, filho de uma Acatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, ficai na terra, e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho, e as frutas de verão, e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes.
Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispá, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Cariá, e todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispá, e disseram-lhe: Bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Cariá, falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: Irei agora, e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos, e perecesse o restante de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Salmos, capítulo 15. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Salmos, capítulo 16. Miquitão de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso, que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a fartura de alegrias, à tua mão direita, há delícias perpetuamente. Deus fala por meio de sua palavra. O que ele lhe disse hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!